Analisando a renda fixa. Neste vídeo você vai aprender o que são títulos pré-fixados, o que são títulos pós-fixados, o que são títulos híbridos. Caso goste do vídeo, dá um like, compartilha com amigos, se inscreve no canal e ativa as notificações. Meu nome é Miguel Dias, do canal Investindo no Básico, e após a vinheta você vai aprender tudo sobre renda fixa. Não vai restar mais nenhuma dúvida para você. Então hoje a gente vai falar sobre renda fixa. Vamos tirar todas as dúvidas hoje sobre renda fixa aqui no canal Investindo no Básico, canal criado por mim, Miguel Dias, e por Gené Carlos Dias, especialista em investimento. A renda fixa é um investimento com rentabilidade previsível num período determinado. Porém, a rentabilidade pode variar de acordo com o título comprado. Então, antigamente, você iria numa instituição financeira, se você tivesse um dinheiro guardado, e em vez de guardar esse dinheiro em casa, você poderia rentabilizar esse dinheiro comprando esses papéis aí chamados títulos de dívida. No caso, exemplo, é o títulos de dívida agrária aí, no qual você vai ver que ele é nominal, tem um vencimento, tem por que motivo você está investindo, comprando aquele título de dívida e a rentabilidade que você contratou esse título de dívida. Então, no tempo não muito distante, esse exemplo aí no caso é de 1995. Então, você ia no banco, comprava esses títulos, fazia custódia em casa e no dia do vencimento você ia lá com esse título, dava à instituição financeira, resgatava o seu dinheiro principal e ganhava em cima disso uma rentabilidade contratada previsível nesse determinado tempo. Como é que funcionam esses títulos de dívida? As pessoas superavitárias, que são os agentes superavitários, que têm os recursos maior que as despesas, que sobra o dinheiro em casa, vão nessas instituições financeiras, dão esse dinheiro à instituição financeira com a contrapartida de ter uma rentabilidade associada a esse capital investido. Em contraparte, a instituição financeira dá um certificado que hoje ele é digitalizado, você não recebe esse certificado impresso para fazer custódia em casa, ele é digitalizado, ele só existe no sistema e é custodiado, no caso de títulos privados, numa clearing house, chamada de CETIP hoje, que fica na B3. A instituição financeira pega esse dinheiro, esse capital e faz o famoso spread. Então, ela pega seu dinheiro e empresta aos agentes deficitários ou pessoas que querem financiar projetos e não tem aquele volume de dinheiro necessário para isso. Então, o investidor superavitário compra esse título dessa instituição financeira e esta instituição financeira capta esses recursos e oferece a esse agente deficitário para financiar suas despesas ou financiar seu projeto. Existem 3 tipos de títulos na renda fixa. Então, a partir dessa aula, você não vai ter mais dúvida sobre renda fixa. Só existem esses 3 tipos de título, que você pode adaptar ao título que você for comprar. Se você for comprar um CDB, um LCI, um LCA, uma debênture, você vai seguir esse raciocínio de ter esses 3 tipos de título. O primeiro título de dívida que a gente está destrinchando aqui é o pré-fixado, ou seja, você conhece a rentabilidade contratada na hora da sua compra, uma rentabilidade já conhecida de 12,31%. Ou seja, se você for fazer o resgate já lá no vencimento, você sabe que você vai tirar o principal mais 12,31% juros compostos ao ano no final de 2029. Você sabe quanto, se você calcular na calculadora, quanto você vai ter em mãos no 1º de janeiro de 2029. Ou seja, você sabe, conhece já essa rentabilidade no dia do vencimento contratado. Já o pós-fixado, você não consegue fazer isso. Você não conhece a rentabilidade, você não consegue fazer um cálculo. Você consegue estimar aproximadamente o que você vai tirar no vencimento. Por quê? Porque é indexado a um índice. No caso, exemplo aí, o Tesouro Selic 2027, no exemplo. Quando você compra esse título, ele vai ser indexado à taxa básica de juros. E a taxa básica de juros sempre sofre modificações. Hoje, nós tivemos nas últimas reuniões do cupom, que são a cada 45 dias, eles mudaram a taxa básica de juros em todas as reuniões. Ou seja, houve variação dessa taxa básica de juros aí em todos esse período a cada 45 dias.
Ou seja, não tem como você saber a rentabilidade no dia do vencimento. Exemplo, há um ano atrás a taxa Selic estava em torno de 2% e hoje está em torno de 12,75%. Quando você compra títulos, no caso os CDBs, que são títulos das instituições bancárias, ela vai seguir outro indexador que é o CDI, que segue também a Selic. Então, nesse caso, você também não conheceria a rentabilidade. Você você faria uma prospecção sem saber quanto de rentabilidade esse principal ia ter no dia do vencimento. E o híbrido? O híbrido é o quê? Nada mais é do que a associação dos dois exemplos anteriores. Então, quando você compra esse título híbrido, você também não sabe a rentabilidade no dia do vencimento. Por quê? Porque ela vai ter, quando você compra esse título, esse principal vai render conforme uma taxa fixa. No exemplo aí dado, a rentabilidade, ela tem duas associações. Esse título, a rentabilidade dele está associada à inflação do período, mais uma taxa prefixada de 5,59%. Se não fosse o IPCA aí, você saberia quanto você ia tirar no dia do vencimento. Porém, como tem um indexador, você também não tem noção de como é que vai estar essa rentabilidade. É com você, Gene, agora, Gene Carlos Dias, especialista em investimento, vai destrinchar agora como escolher esses títulos. Então, Miguel trouxe quais são os tipos de títulos da renda fixa, os principais, que pode ser o pós-fixado, o pré-fixado ou o híbrido. Em qual momento nós devemos escolher aí, dentre esses títulos, o que melhor comprar, o que melhor se adequa em momento? Tudo isso vai estar relacionado principalmente com a inflação e a taxa de juros. O Banco Central eles se reúnem a cada 45 dias para definir a taxa Selic. Essa taxa Selic vai ser um dos principais controladores da inflação. Se a inflação vem alta, o Banco Central ele tende a aumentar essa taxa Selic para controlar a inflação. Quando a inflação está mais baixa, o Banco Central vai reduzindo gradativamente essa taxa Selic para valores menores, pois a inflação está começando a ficar sob controle. Então, hoje, a inflação registrada no Brasil nos últimos 12 meses está em 12,13%. E devido a essa inflação alta, o Banco Central veio gradativamente, se nós podemos observar aqui neste gráfico da direita, que gradativamente a taxa Selic ela foi aumentando de acordo com o aumento da inflação. Então, uma das formas de estar controlando essa inflação. Nesse período de elevação de taxa Selic associada ao aumento da inflação, quais são aqueles títulos que nós a inflação em elevação, nós vamos colocar aí um título com IPCA+, como o Miguel falou, que é aquele título que tem a parte pós-fixado, que é o IPCA, que nós não sabemos qual é o valor, que IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do governo, mais um título pré-fixado, que Miguel disse que é o título híbrido, é o exemplo de um título de renda fixa híbrido, que paga a inflação mais um valor prefixado que nós sabemos quanto é essa parte prefixada no momento em que nós compramos esse título. Chegou um momento em que a inflação começou a ficar sob controle, nós temos já uma tendência de uma queda dessa inflação, você começa a comprar esses títulos híbridos para um curto espaço de tempo, para 6 meses, um ano de vencimento. Está ali, então, inflação subindo, IPCA+. Chegou o momento que a projeção já é de diminuição da taxa de inflação, a projeção vai ser também que a taxa Selic venha a ser reduzida pelo Banco Central, porque a inflação está sob controle. Neste momento que a inflação está lá no platô, ele se manteve alto por alguns meses, já com a tendência de redução nos próximos meses, no próximo ano, chega o momento da gente estar pré-fixando esses títulos, que é o que o Miguel falou do título pré-fixado. Nós vamos comprar um título pré-fixado, nós já vamos saber qual é o valor exato que nós vamos ter no vencimento do título. Então, a Selic está lá no momento mais alto, associado com a inflação mais alta, mas já com uma tendência de queda da inflação e, consequentemente, uma queda da Selic, nós vamos começar a comprar títulos pré-fixados, principalmente títulos com um período mais longo, 2, 3 anos, pois você vai pré-fixar esse título com valor mais alto e garantir essa rentabilidade para os próximos anos, no momento em que a taxa Selic começa a cair. E se a Selic começa a subir, por exemplo, aqui no início desse gráfico,
onde a Selic estava aqui em torno de 2,5%, 3%, mas já com uma tendência de elevação, é o momento de nós estarmos comprando os títulos pós-fixados, porque ele vai ser atrelado ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é um pouquinho menor do que a taxa Selic. Hoje, por exemplo, a taxa Selic está em 12,75% e o CDI está em 12,65. E qual o momento melhor para comprar o pós-fixado? É naquele onde a Selic começa a subir, porque você sabe que você vai começar a indexar seu título a uma taxa de juros que está crescendo, que está aumentando. E uma das projeções de mercado que nós sempre estamos tendo como referência é o relatório Focus. Esse relatório ele é divulgado todas as semanas pelo Banco Central, onde ele traz quais são as projeções para as próximas semanas, meses e anos da taxa Selic, taxa de a inflação e o crescimento que é relacionado ao PIB, Produto Interno Bruto. Então, hoje, a projeção do último relatório Focus para 2022 é que a taxa Selic vá a 13,25. Neste momento, a taxa Selic está em 12,75. Ainda o mercado está projetando mais um aumento de meio ponto a um ponto percentual nas próximas reuniões do Copom dessa elevação da taxa Selic. A inflação, ela continua em elevação. No último mês de abril, ela já deu uma pequena reduzida, caiu para 1,06% no mês de abril, menor do que o mês de março. Então, dá sinais de que essa inflação ela vai começar a fazer um platô, se manter ali na casa de 1% para os próximos meses e no futuro, lá para o final do ano, comece a reduzir. A projeção da inflação para este ano é que ela feche em torno de 7,5% para algumas casas de análise. Sendo assim, ainda é momento para o curto prazo, para títulos a partir de um ano, com vencimento em um ano, que nós indicamos para o IPCA+, que é aquele que você ainda vai pegar essa inflação mais alta com a taxa de juros maior e você vai ganhar em cima desse valor. Chegou no momento em que a taxa Selic atingiu os 13,25 e a tendência é de uma redução para os próximos meses ou próximo ano, é o momento da gente estar alocando esses recursos nos títulos pré-fixados. E outros pontos que nós precisamos nos atentar no momento em que formos comprar os títulos de renda fixa. Por exemplo, é a rentabilidade. Qual a rentabilidade que você quer adquirir? Vai ser o pós-fixado, o pré-fixado, o híbrido? E qual é a melhor rentabilidade naquele momento? Qual a instituição financeira que vai estar te dando esse melhor retorno para você começar a adquirir isso aí? E saber se essa rentabilidade faz sentido para você. É o que você quer? É o que você busca com um título seguro que tem um fundo garantidor de crédito? Pois todos esses títulos pré-fixados, pós-fixados e híbridos como por exemplo o CDB, que é um certificado de depósito bancário, ele tem o fundo garantidor de crédito. E saber também qual é o vencimento. Como eu falei, uma das indicações que fazemos agora no início, neste momento, é que os títulos híbridos, que é o IPCA+, que paga a inflação mais uma taxa pré-fixada, ela seja comprada para a partir de um ano, com vencimento em um ano, porque a projeção da taxa Selic é reduzir e da inflação também cair. E para os títulos pré-fixados, seja a partir de 2 anos. Então, compramos o título e colocamos lá para 2 anos. Então, você precisa ficar atento para saber qual é o vencimento. Porque se você vai fazer alguma alocação de investimento em um título para 2 anos, tenha em mente que você só vai receber esse dinheiro de volta lá no final do prazo, no vencimento do título. Então, só faça esses aportes de um valor que você possa deixar para resgatar no final do vencimento. Existe a possibilidade de um resgate no meio do prazo, antes do vencimento, porém você vai ficar aí eh, à mercê do mercado, saber se o mercado vai querer comprar ou não o título que você tem pelo valor que ele vale. Muitas vezes você pode estar perdendo dinheiro em estar realizando esse resgate antes do prazo do vencimento do título que você adquiriu. Então, o que é liquidez? Liquidez é o momento em que você pode chegar e solicitar o resgate do valor que você aplicou. E a velha caderneta de poupança, que nós trazemos aí como título pós-fixado, a Selic, pois quando a Selic está menor do que 8,5%, a caderneta de poupança ela paga 70% da Selic, e quando a Selic está maior que 8,5%, a caderneta de poupança ela paga 0,5% ao mês. Hoje, com a Selic em 12,75%,
a caderneta de poupança ela está pagando 0,5% ao mês. Mas nós temos que observar que para você ter a rentabilidade da caderneta de poupança, ela só te dá a partir do aniversário. Se você deixar 10 dias o dinheiro na poupança, você não tem e resgatar no 11º dia, você não terá rentabilidade nenhuma, pois ela não fez o aniversário, não completou os 30 dias lá de aplicação para poder ter a rentabilidade. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, deixe nosso like. Nos siga aí no nosso canal, assim como no Instagram e Facebook.